Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre análise de risco, que é um ponto fundamental na 17025, uma vez que ela traz esse conceito e traz ela em diversos pontos, ou seja, em diversos momentos na 17025, nós vamos estar vendo isso, ela traz essa questão da análise de risco. E você está identificando a análise de risco, e um ponto importante, não é só identificar a análise de risco, é estar periodicamente verificando se aquele risco ainda existe, se aquele processo ainda tem um risco elevado ou não. Então, são pontos que precisam efetivamente estarem sendo observados a todo momento. Vamos aqui falar um pouco sobre ele. Então, o que nós temos efetivamente aqui é um processo, onde nós temos aqui a entrada do item, ele passa aqui a questão da amostragem, se for aplicável ao laboratório, mas nós temos aqui o recebimento dele, que está relacionado ao manuseio de itens de ensaio e calibração. Então, nós temos aqui toda a preparação do instrumento, enfim, a realização da calibração do ensaio, a liberação desse item, ou seja, para o cliente. E aqui dentro, ou seja, dentro desse processo de realização da calibração ensaio, nós temos todo o item 7, ou seja, análise crítica de pedido, proposta e contrato, a seleção e verificação dos procedimentos de calibração, todas as atividades relacionadas à garantia da validade dos resultados, aqui a gente vai conversar bastante, a avaliação da incerteza da medição é um outro ponto também que a gente vai estar falando e acompanhando bem, principalmente que quando vocês estiverem elaborando ou validando aí todo o processo de cálculo, e a emissão dos resultados de calibração. Lembrando que no meio desse processo, após a emissão dos resultados, você pode ter aqui reclamações que precisarão ser tratadas. Então, esse aqui, inclusive, é apresentado na própria 17025, está lá no final da norma. Você comprando a 17025, tendo ela aí, você vai ver que esse processo está lá. Mas, quando se faz análise de risco aqui, é importante que você tenha todo o teu processo mapeado. Ou seja, é fundamental com que você tenha o teu processo mapeado. E que você pode colocar ele, por exemplo, como usar fluxo de informação. Então, você ter cada caixinha, desde o momento que você recebe um contato do cliente ou você aciona o cliente, ou seja, a atividade comercial propriamente dita, passando por todas as etapas do laboratório até a emissão do certificado de calibração e tratamento de reclamações e atividade não conforme após a emissão do certificado. Então, ou seja, quando você tem o teu processo mapeado, você consegue de forma muito clara determinar quais são os riscos e onde estão esses riscos. E um ponto importante é avaliar onde esses riscos estão. E para isso nós disponibilizamos a vocês uma planilha que obviamente ela pode ser adequada e deve ser adequada com a realidade de vocês, onde você vai colocar o processo, ou seja, a etapa ali do risco, qual é o detalhamento desse processo, ou seja, qual é o risco que você pode ter efetivamente, e dar uma nota a esse risco, ou seja, se é um risco alto, um risco médio, um risco baixo, enfim. E aí você vai efetivamente conseguir mapear todo o seu processo, ou seja, ver o teu processo não só do ponto, ou seja, de você identificar toda a tua linha de atividade, como você vai identificar também onde estão os riscos, em quais etapas estão os riscos no teu processo. E com isso você vai ter todo o domínio das atividades orientadas principalmente à implantação da 17025. Ok? Dúvidas, informações no fórum. Nos falamos. Até a próxima.